Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o qubit e como que nós atuamos, né, sobre esse tipo de sistema. O qubit é a versão quântica do bit clássico, como nós vimos aí nas aulas anteriores, né, mas ele tem, né, uma certa característica interessante, né, a ser considerada. Então, quando consideramos, né, um bit nessa versão quântica, vimos que ele é definido, né, a um conjunto de estados, dois estados, nosso estado de base, que chamamos de estado de base computacional, os estados 0 e 1. Mas ele não existe somente como esses estados exclusivamente, ele existe, na verdade, como uma superposição arbitrária desses dois estados, como sendo A e B, são chamadas de amplitudes de probabilidades, né, de existência desses estados. Mas de uma maneira matemática mais completa, esses números A e B, eles são complexos, tá? E, de fato, a medição, né, sobre esse meu sistema vai determinar com uma certa probabilidade A, né, módulo de A ao quadrado, ou probabilidade de módulo de B quadrado, deles estarem nesses estados 0 e 1, tá? Mas isso, né, essa é uma descrição superficial, na verdade, né, desse estado, porque o fato de termos uma amplitude de probabilidade tem mais, né, temos muito mais elementos sobre esse sistema. Então, por exemplo, né, podemos, na verdade, utilizar o fato de que esses números são números complexos e escrevê-los, na verdade, em termos de dois outros coeficientes que são chamados, né, de θ e φ, que compõem uma representação, né, mais interessante aí para esse estado, só para a gente tentar entender. Então, por exemplo, se eu escrevo A como sendo cosseno de θ sobre 2 e B como sendo seno de θ sobre 2 multiplicado por uma fase E aí φ, associado a esses duas novas variáveis, em vez de A e B, associado a θ e φ, eu consigo representar esse elemento numa representação geométrica que é conhecida como esfera de Bloch. A esfera de Bloch é uma esfera de raio unitário, necessariamente unitário, porque eu tenho que a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado, tomando os módulos, né, quadráticos, ela necessariamente tem que ser igual a 1. Portanto, esse meu sistema, né, representa, né, essa bola, né, com uma casca, né, esférica que tem raio igual a 1. E isso é o mais interessante porque, veja só, se essa é a representação do meu estado de bit quântico, nós temos várias propriedades, né, que são associadas a essa representação, e eu posso, né, especificar, por exemplo, o que acontece quando eu faço uma transformação unitária sobre esse meu sistema, né? O que acontece, por exemplo, quando eu meço esse sistema, né? Então, a gente consegue entender de várias formas, né, de forma mais clara, essa representação. Existe uma representação, na verdade, essa própria representação que eu estou fazendo aqui, e definida em termos de θ e φ, você vê claramente, né, que eu falei aqui de uma esfera, né, na verdade, ela tem um interior, né, e esse interior de raio menor do que 1, ele vai estar associado a um outro tipo de estados que nós falamos aí na última aula, né, a respeito de estados mistos, tá? Então, a generalização para esses estados mistos, ela é alcançada da seguinte forma: existe uma maneira direta de escrever, né? Eu posso escrever qualquer estado de bit quântico como sendo uma representação entre a soma da identidade, então a identidade está aqui, né, mais um produto escalar entre um vetor, né, R, que é chamado vetor de Bloch, né, esse vetor que vive, né, nessa bola, né, nessa esfera de Bloch, e esse outro vetor sigma, que é um vetor que tem suas três componentes, na verdade, das matrizes de Pauli. Então, sigma, na verdade, é composto pela matriz sigma x, sigma y, né, e sigma z, dada aqui, tá? Podemos representar agora, em termos das componentes x, y e z desse vetor de Bloch R,
né? E agora nós ficamos com essa representação bastante geral para qualquer estado aí de bit, né, quântico. Isso é interessante, é possível porque você tem uma estrutura de sistemas de dois níveis, né? Isso é bastante conhecido, e todos, né, toda a possível representação de transformações que eu posso fazer nesse meu sistema sempre são os operadores de Pauli mais a identidade, né, que compõe esse estado. Mas não é só isso, né, nós conseguimos também representá-lo em termos desses possíveis, né, estados, em termos das matrizes de Pauli também. E é isso, né, que está mostrado aqui. Veja só, para ele representar um estado físico, nós temos que necessariamente essa matriz tem que ter autovalores nulos ou positivos, né, representado por essa desigualdade aqui. Quando pegamos um operador linear ou uma matriz e dizemos que ela é maior ou igual a zero, significa que seus autovalores, né, são positivos ou nulos. Então, quando você decompõe isso em termos desses elementos de matriz x, y e z, o que nós temos é que necessariamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que são os componentes daquele vetor de bloco, deve ser necessariamente ser menor ou igual a 1. Isso, né, é exatamente a equação aí da esfera, das suas componentes, o vínculo entre as componentes x, y e z é dado por isso aqui, e vemos que ela tem que estar, né, contida num raio que é menor ou igual a 1. Raio igual a 1 vai ser justamente aqueles que vivem na superfície dessa esfera de bloco e são associados aos estados puros. Raio menor do que 1 são os elementos que vivem dentro dessa esfera e são aqueles que são, né, estados mistos, tá bem? Bom, é interessante fazer um comparativo, né, de várias formas que nós podemos ter. A esfera de Bloch, né, existe uma contrapartida em termos de sistemas ópticos, conhecida como esfera de Poincaré, onde você fala de polarização de um feixe. Vocês sabem, por exemplo, que a polarização de um feixe que é transmitido em feixe de luz, ela depende, né, da direção, né, em que você tem a oscilação do campo elétrico desse campo eletromagnético. Então, se a direção do meu campo elétrico é essa aqui, essa representa a polarização. Então, quando nós passamos essa luz por um polarizador, se esse polarizador estiver em vertical, esse polarizador, né, ele faz o quê? Ele permite só transmissão de ondas com essa polarização vertical, tá bem? E se eu passar alguém que tiver uma polarização horizontal, né, dado dessa forma aqui, tá, ele vai fazer o quê? Ele bloqueia, né? Então, um polarizador, ele serve exatamente isso, para selecionar, né, a nossa polarização. Então, no caso, se você quiser pensar em termos dessas representações do nosso bit quântico, em termos dessas polarizações, você pode, porque, na verdade, eles representam, né, o mesmo tipo de entidade, não significando, né, que a minha polarização pode sempre ser utilizada para essa codificação. Algumas vezes na verdade, principalmente em comunicação, né, principalmente em comunicação quântica, né, nós temos várias maneiras de caracterizar, né, o estado do meu sistema, e principalmente o que é importante para isso, né, são a utilização de fótons, né, que podem aí ser descritos aí por graus de liberdade de polarização. Tá? Mas, retornando, né, ao nosso ponto, o mais importante é que essa polarização, tipicamente, né, se eu tenho, por exemplo, tipicamente uma luz, né, que ela é representada como sendo uma luz que é polarizada circularmente à direita ou à esquerda, é uma outra representação, ela não pode ser representada como sendo alguém que tem uma polarização vertical e horizontal, mas ela deve ser escrita, né, de uma combinação dessas polarizações. Então, necessariamente, eu tenho que ter uma componente horizontal,
mais, né, uma certa fase, e aí φ, né, então vamos colocar no coeficiente A e um φ B, em coeficientes clássicos, de uma polarização vertical. Isso é exatamente, né, o que nós estamos fazendo quando nós representamos os estados aqui desses sistemas de qubits, tá? Então, a polarização em si, ela representa, né, um a um, o que nós estamos querendo representar em termos de estados 0 e 1 desse Bitcoin, tá? Então, existe uma situação também, que é muito importante, então todas essas são descrições em que conhecemos a polarização desse sistema. Mas se você pega uma lâmpada comum, né, da sua casa, ela não tem polarização, né? Então, o que que acontece? Necessariamente, ela vai ser descrita, né, de alguma forma, como, não como um vetor de estado, mas ela vai ser dada com uma mistura, né, da sua polarização horizontal mais meio da polarização vertical, porque ela é uma luz, né, que não tem polarização, ela tem todas essas componentes. Então, o melhor que eu posso fazer é dizer que ela tem uma certa probabilidade, né? Essa não é a única base, já que essa base não tem nada especial, poderia fazer também a mesma combinação em termos de polarização circular à esquerda e circulação circular à direita, tá bem? Então, é só para a gente aprender, né, uma maneira de representar esse sistema. Mas o mais importante, né, que podemos frisar é que, enquanto nós estamos associando a essa esfera de Bloch uma vivência em termos de estados que estão na superfície, né, de bit quântico na superfície e e dentro, né, dessa esfera de Bloch, nós não conseguimos pensar aí qual que é a correspondência em sistemas clássicos. Então, deixa eu só falar para vocês o que, que vai acontecer realmente para sistemas clássicos. Sistemas clássicos, tipicamente, quando falamos, né, de um sistema determinístico de bit, nós necessariamente temos o 0, né, e o 1 representado aí como duas possibilidades excludentes, né? Então, o que, que eu tenho numa moeda, né? A moeda, quando você lança ela, ou ela vai cair cara, ou cai por ouro, né? Então, não tem uma possibilidade intermediária. Então, só tem, se cai 1, exclui o 0 totalmente. Se cai 0, exclui 1 totalmente. Mas, numa situação probabilística, em que eu permito a ocorrência de possibilidades intermediárias, né, num lançamento, né, a, aleatório, por exemplo, né, que eu faço vários desses experimentos, eu vou ter, na verdade, né, mistura dessas possibilidades. Então, o mesmo estado da moeda, ele vai precisar de uma linha da minha descrição de probabilidades que vai do estado 0 a 1, né, em que essa linha representa justamente a probabilidade de ocorrência de 0, né, mais a probabilidade de ocorrência de 1, isso me dá, né, tem que ser necessariamente 1. Ou seja, a probabilidade de obter 1, ela é igual a 1 menos a probabilidade de 0, e, portanto, tem uma relação linear com essa probabilidade, né? Então, necessariamente, nós temos que essas probabilidades, se elas não forem exatamente 50%, mas aí eu tenho que imaginar uma situação não de uma única moeda que é fiel, né? Ou seja, aquela que tem 0 e 1, né, equilibrado, 50%, eu tenho que pensar também naquela possibilidade da existência de moedas que caem sempre em 0 ou que caem sempre em 1, e situações de moedas intermediárias. Então, quando eu escrevo esse ensemble de possibilidades de moedas, né, todas as possíveis moedas, a gente vê, então, que a nossa probabilidade, né, ela varre entre essa descrição. Então, olha só, na situação melhor aí possível, quando eu tenho várias dessas moedas, eu ainda estou contido numa linha, né? Na situação usual, em que eu tenho certeza, né, dos lados da moeda, né, eu tenho uma mistura, né, mas é excludente, né, eu só posso ter 0 e 1, eu tenho só 2 pontos, né? No caso da esfera de Bloch, veja só, ela não é só uma linha, ela é uma esfera que contém nas suas superfícies os casos
né, ideais que nós temos, que são os estados puros, né, infinitos pontos, né, mais ainda aqueles que são contidos, né, dentro dessa esfera. E, portanto, né, nós temos aí uma infinidade de possibilidades e consequências, né, que vão aparecer para a gente mais claramente quando nós lidarmos com protocolos de comunicação, né, e mais para frente aí, em termos de quantificação da informação em si. Tá? Mas é importante, né, ver que, na verdade, o que vai, né, afetar esse nosso sistema, né, é realmente aí, né, a caracterização desse sistema é realmente a dimensão, né, desse sistema que é estendida, né, vamos dizer, porque apesar de ser descrito apenas com 2 estados, eu tenho infinitas possibilidades de composições desses estados quânticos. Bom, vamos seguir. A evolução desses sistemas, né, na verdade, era dada em termos de operações unitárias sobre esse bit quântico. Então, há, né, a necessidade de recorrermos, né, a um número aí, conjunto de portas, né, que são, né, necessárias para essa descrição desse meu sistema, tá bem? Então, uma das coisas que pode permitir para a gente, né, descrever essa operação unitária com precisão arbitrária, né, isso não é dito especificamente nesse curso, como nós conseguimos adquirir essa precisão, mas é importante para a gente simplesmente dizer que quando eu tenho uma operação unitária sobre esse bit, ele atua naquela esfera de bloco, fazendo simplesmente, né, com que eu tenha, né, uma transformação de um ponto dessa esfera para outro ponto na mesma superfície, né, dessa esfera, tá bem? Então, isso quem faz, né, é a minha transformação unitária, que leva esse estado que é descrito de um tempo t até um tempo t', da forma de variação de t' menos t, tá bem? Então, a nossa operação unitária, ela não altera aquele grau de pureza. Se os pontos estão na superfície, né, eles são estados puros. Se eles estão internamente, eles não são mais puros, são descritos por uma mistura. Tudo vai depender, né, do raio, né, de descrição que nós temos para esse sistema. Então, para pontos, né, temos sempre uma casca esférica e as operações unitárias movem pontos desse elemento da casca esférica para o mesmo, né, para a mesma esfera, mesmo raio, né, tá bem? Então, as operações não unitárias, que são operações que alteram o grau de pureza, quando, por exemplo, temos o efeito de um meio externo, como vamos falar, né, efeitos de ruído, né, tipicamente alteram essa esfera de bloco, né, e, por exemplo, medições também podemos ter, né, uma descrição desse tipo, tá bem? Bom, vamos descrever, na verdade, quais são as possíveis transformações que podem ser feitas sobre esse sistema para dar, né, uma interpretação geral em termos de rotações. Na verdade, fica fácil o trabalho, já que a gente tem, né, que toda transformação possível sobre aquele meu sistema, de alguma forma, ela tem que ser dada em termos dessas matrizes de Pauli. Não tem outra, né, escapatória. Isso é geral porque nós temos só 2 parâmetros, aquele envolvido com o ângulo θ e a fase φ, né? E além, né, do raio, obviamente, que vai descrever o grau de pureza, né, o raio, né, que é chamado o raio, a norma do vetor de Bloch define o grau de pureza desse estado. Mas o que é importante, então, são as operações sigma x ou x, sigma y ou simplesmente y e sigma z, né, de Pauli, dada aqui. Existe uma outra transformação que é importante, que ela é a composição, né, a adição da sigma x e a z, né, agora normalizada por 1 sobre a raiz de 2, que é a operação de Hadamard. E ela faz uma coisa muito interessante, ela é descrita por essa matriz, basta você somar sigma x com sigma z, você vê que ela vai ser dada dessa forma, que está errado, está faltando -1, né? Você vê que ela, quando atua, né, em 0, ela vai te levar a um novo estado de superposição, 0 mais 1, mas quando ela atua em 1, ela vai levar a um novo estado de superposição, 0 menos 1. Quando você olha na esfera de Bloch, 0 está aqui em cima, é o polo norte,
Um é o polo sul, e mais interessante, na descrição, né, nesse espaço, esse ponto que ela corta aqui e lá, são chamados, né, de elemento mais e menos, que é uma outra base ortogonal desse sistema, que é dado justamente por isso aqui, ó. Mais é esse estado, e menos é esse estado que nós acabamos de ver, tá? Então, uma nova descrição de base para esse sistema. Tipicamente, quando descrevemos nosso sistema na base 0 e 1, nós chamamos de base computacional. E quando descrevemos nosso sistema nessas bases, né, mais e menos, essa é conhecida como base de qubit. Tá bem? Existe uma operação que podemos fazer sobre o nosso sistema que é conhecida como fase. Essa operação, ela simplesmente é uma extensão da sigma z, tá? Então, é essencialmente como se eu tivesse uma sigma z, né, em que quando eu atuo essa t em zero, nada acontece, ele continua sendo, ficando intacto, mas quando eu atuo sobre 1, ela se escreve como uma fase aqui, né, e aí φ vezes o 1. Quando você tem um estado desse tipo sem ser superposição, nada acontece porque eu não consigo discernir um estado que é E aí φ 1 de um estado, né, eu não consigo distinguir esses estados com fase global. Mas quando eu tenho uma superposição, isso vai ser importante, porque ela me leva, né, a uma fase entre esses estados na superposição, que vai ser importante, tá? Existe uma porta de fase que é chamada de fase S, que é um caso específico dessa daqui, assim como a sigma Z é um caso específico dela, que é o 1, né, e I, né, no elemento 1. E uma outra decomposição que é importante, que é chamada de porta π sobre 8, ou operação π sobre 8, às vezes reconhecida como essa sigla T, que ela é dada como E aí π sobre 8 fatorado e E a menos π sobre 8 aqui, E aí π sobre 8, de tal forma que ela se escreve, né, dessa forma aqui também, com esse E aí π sobre 4. Então, π sobre 8 por conta dessa decomposição específica aqui. E você pode observar que você, né, quando multiplica T por ela própria, você obtém aquela fase S, né, também, que é a fase específica, quando temos aí, né, só o I, tá bem? Operadores de rotação. É possível, né, construirmos rotações daquele vetor de bloco em torno dos eixos x, y e z com essa composição. Então, eu tenho que uma rotação em torno do eixo x, ela é igual a exponencial de menos i θ, uma rotação em θ, em torno do eixo x, aí eu tenho o operador x mais, né, dividido por 2. Quando a gente decompõe essa exponencial, né, abre essas, né, representa em soma de potências e abre todos os termos, nós já vimos, né, que, na verdade, a gente consegue decompor em termos da identidade, né, e da operação sigma x, e, no fim das contas, ela se escreve como uma matriz de rotação dada por esse elemento. A mesma coisa acontece para a rotação em torno do eixo y e em torno do eixo z, agora com esses ângulos tetas correspondentes a essas rotações. A do eixo z, veja só que ela fica de uma forma bastante interessante, já que ela afeta só os elementos na diagonal, e isso não é nada surpreendente, já que nós estamos utilizando justamente a base de autoestados do operador, né, sigma x, que é a base 0 e 1, ou base computacional, né, como eu já tinha dito. Bem, se eu tenho, né, de forma geral, um vetor descrito aí por n, com componentes nx, ny, nz, ele descrito em 3 dimensões, eu posso definir, na verdade, uma rotação em torno desse eixo agora como sendo dada, né, em termos dessa representação interessante aqui, como sendo uma projeção desse vetor n em torno daquele, né, vetor de Pauli, que contém todas as componentes x, y e z, dados dessa forma, ou seja, um produto escalar entre n e sigma, né, e me dá, né, a composição agora com todas as matrizes dadas dessa forma.
às vezes é útil porque você pode, né, querer investigar uma determinada simetria do seu sistema, né, e que é caracterizada por essa rotação em torno desse eixo, e é assim que a gente acaba descrevendo. Bem, existe uma maneira de escrever essas rotações que são bastante interessantes, né, e mais especificamente a possibilidade de escrever qualquer evolução unitária em termos de rotações, composições de rotação. Aqui eu vou descrever uma decomposição que é chamada decomposição ZY específica para operações unitárias no bit. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um operador unitário que atua no espaço, né, de duas dimensões, né, o espaço de Hilbert desse meu sistema. E, além disso, eu vou supor que existe números alfa, beta, gama e delta, que são números reais, tá? Tal que eu escrevo a minha operação unitária como uma composição de rotações em torno de Z, né, com esse parâmetro beta, rotação em torno de Y com o parâmetro gama, e rotação em torno de Z com o parâmetro delta. Tá? Então, quando eu, né, escrevo esse unitário, de forma geral, a primeira coisa que você pode ver é que você obtém, né, essa decomposição em torno, em termos de todos esses elementos, né, alfa, beta, gama e delta, dado dessa forma. Tá? Então, para provar, né, basta você escrever dessa maneira, eu já sei o resultado que nós vamos obter, por isso que eu já escrevi aqui imediatamente. Mas uma operação unitária, se você multiplica ela pelo hermitiano conjugado dela, né, que é é o próprio inversa dessa matriz, você vai obter necessariamente a identidade. Então, você pode fazer para checar se isso é verdade, mas uma unitária sempre vai ser decomposta dessa forma. Agora, eu posso fazer uma operação, né, bem interessante. Na verdade, eu posso compor outras rotações. Vou supor, né, que, na verdade, é aquele U dado dessa forma que eu acabei de escrever, mas, além disso, eu vou supor que eu tenho outras operações unitárias A, B e C, maiúsculo, que também são escritas nesse estado, tal que quando eu faço o produto, quando eu faço, tal que quando eu faço o produto ABC, eu obtenho a identidade, e quando eu faço então, são unitários, tal que quando eu faço o produto A, B e C, eu tenho a identidade, e quando eu tomo agora, entre A, B e C, essa operação X de inversão de bit, né, aquela sigma X, eu obtenho a unitária de interesse. Né? Então, eu tenho ainda uma fase adicional que vai ser, né, adicionada aí na mão por esse E aí, alfa. Tá? Então, alfa vai ser o fator de fase que a gente vai utilizar. Então, a prova é simplesmente escrever já dessa forma, já que eu já sei, né, quem são. Então, eu tenho rotações em beta, gama, rotações em menos gama, delta e beta, tá? E essa C, dado simplesmente por rotação em torno de Z, agora só com esse fator delta menos beta. Quando você escreve o produto, A, B, C, você observa, né, que realmente ele vai dar identidade. Eu peço para você fazer, né, um exercício aí em casa, né, pega esse caso específico, tá, e vai ver que ele te dá identidade. Mas, né, quando eu escrevo agora cada um dos elementos adicionais, você vai ver, né, a primeira coisa a notar é que quando eu pego x, b, x, eu vou pegar x, r menos gama sobre 2. Por que eu tenho xx aqui? Porque, na verdade, quando eu pego sigma x e multiplico por ele mesmo, eu obtenho a identidade. Então, isso aqui é igual a identidade. Só que agora eu vou olhar especificamente para essa rotação sanduichada com x e essa rotação em z sanduichada também com x. Eu obtenho essas novas rotações agora em torno de y, em torno de z, mas com fatores diferenciados, né? Veja só, subiu aquele sinal negativo, tá? Então, agora, quando eu componho essas rotações, né, com essas vias, as operações unitárias A, B e C, agora
com o x entre elas, o que nós vamos obter é justamente aquela transformação, né, arbitrária em termos de beta, y, né, e delta, ou seja, eu obtenho meu operador unitário adicionando aquela fase adicional. Isso é muito importante, né, porque basta, né, que a gente, para diferenciar entre a identidade que tem os produtos, basta a gente adicionar, né, essa operação e ela faz a inversão do bit. A inversão é aquela operação de NOT, né? Se eu tenho 0, NOT vai virar 1, se eu tenho 1, NOT, ela vira 0. Tá? Então, agora, a gente pode, na verdade, utilizar uma outra situação específica, quando eu tenho, por exemplo, operações, né, controladas. Então, operações controladas são aquelas em que eu permito, né, que eu atuo, na verdade, com um bit adicional, né, dependendo do estado daquele bit, eu posso alterar o estado, né, do meu bit a ser controlado. Isso que é interessante. Então, temos dois tipos, né, temos o alvo é aquele que vai ser modificado, e temos o controle, que é aquele, né, que faz exatamente aí o controle sobre o alvo, tá? Então, a operação típica para essa é aquela operação CTRL-NOT, né, que é uma operação de 2 bits quânticos, onde eu tenho um controle e o alvo, onde a gente, se eu tenho controle e alvo escrito dessa forma, o resultado da operação é C, e essa representação que significa soma módulo 2. Nós vamos mostrar, né, o que significa isso. Mas o fato é que se o bit de controle estiver em 0, nada vai acontecer um bit controlado, mas se ele for 1, né, isso, ele vai ser trocado. Então, ela é uma operação de NOT, por isso que esse CTRL-NOT, né, controlado. Então, quando o bit de controle for 1, o alvo vai ser invertido. Então, se ele era 0, vai virar 1, se ele é 1, vai ser 0. Né? E, caso contrário, não acontece nada. Então, ela é representada dessa forma, como sendo, né, especificamente como sendo uma operação NOT, ou seja, aquela de inversão de bit, controlada agora por esse bit de controle. Então, o nosso bit de controle é esse, o bit alvo é esse. Olha só que interessante, eu entro com 2 bits, saio com 2 bits, isso é uma porta reversível, como nós vimos anteriormente, né? Então, por isso que é interessante trabalhar com esses sistemas quânticos, porque eles permitem, né, essa reversibilidade na computação. Então, o que vai ser essa porta CTRL-NOT? Ela faz exatamente isso que está sendo representado por essa representação matricial na base computacional 0 e 1. Né? Ela, toda vez que o meu bit de controle for 1, ela inverte o bit, olha lá o sigma x. E quando ela for 0, ela não faz nada. É isso que está querendo representar essa matriz bloco diagonal aí. Tá? Então, de forma geral, nós podemos ter uma representação de uma unitária e é controlada também. Não precisaríamos trabalhar só com a CTRL-NOT, né? Então, como que ela seria? Ela seria uma porta, né, em que você teria, por exemplo, dependendo do estado de controle, você atuaria essa unitária controlada sobre o sistema A. Então, como que nós fazemos isso? Na verdade, para mostrar isso, né, precisamos de uma porta de fase, né, controlada. Essa porta de fase controlada, na verdade, é um truque, na verdade, não é controlada necessariamente, porque dá para observar que essa porta com fase controlada, veja que a fase, mesma fase no bit, né, no elemento 0 e 1 do bit alvo, ela é construída com uma operação de um bit, né, quântico apenas, como sendo 1, 0, né, e aí alfa, ou seja, aquela minha operação inicial que eu tinha considerado lá de fase, né. Então, portanto, né, o que nós podemos, né, decompor qualquer operação unitária agora em termos dessa transformação. O que faz essa operação de fase? Ela complementa aquela fase adicional que eu preciso para descrever uma operação unitária arbitrária, em termos da minha decomposição XY, né, da minha decomposição YZ, né, da rotação. Então, isso é muito interessante, porque temos exatamente aquelas operações A, B e C, agora do meu sistema, tá? Descrito agora, está vendo que eu uso, né, uma forma inversa na representação, para representar qualquer, né, controle, qualquer porta unitária controlada.
A minha porta de controle, nesse caso, utilizada foi a ControlNot, né? Veja só que interessante, porque ela introduz justamente, né, na situação em que esse bit for zero, o que vai acontecer com essa ControlNot? Ela não faz nada, ela é identidade. Mas se ela é identidade, a identidade entre A, B e C diz que o produto de A, B e C vai me dar a própria identidade, não faz nada. Mas, né, se ela é 1, né, por outro lado, aí é justamente o oposto, ela me diz, né, que eu vou inverter esse bit, e a gente já viu que quando eu inverto, eu atuo aqui a operação X, né, entre A, B e C, e nós já vimos que A, B e C, tendo entre elas aí a sigma X, ela vai me dar, né, além, né, colocando essa fase, vai me dar a minha operação unitária. Então, portanto, eu também tenho uma operação unitária arbitrária sendo gerada de forma controlada, tá bem? Um caso particular é essa porta de Toffoli que era associada justamente a uma porta universal, porque com ela nós conseguimos escrever qualquer portas de dimensão superior e inferior a esses 3 bits quânticos, tá bem?